Juízes 2:10. Diz assim: depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, viemos aqui para ouvir a Tua voz, Pai. Fale poderosamente aos nossos corações. Que eu seja apenas um canal, um instrumento para transmitir aquilo que o Senhor tem a nos falar nesta noite. Tira do nosso meio, Pai, todo ruído, toda interferência, tudo aquilo que vem para atrapalhar, caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Só antes de entrar na mensagem, eu estava conversando com alguns irmãos hoje à tarde, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Às vezes nós viemos a um culto como esse, ou ao domingo, e não nos atentamos que Deus está trabalhando no nosso meio. Quem aqui acredita que Deus está trabalhando aqui, agora? Por que eu estou falando isso? Domingo nós tivemos um culto aqui abençoado, maravilhoso, cheio da presença de Deus. Durante o dia, enquanto estava pensando no culto, preparando alguns louvores, até que tocou aqui no momento da ceia, e até o último louvor, que foi um louvor, tem 10 minutos, tem até uma ministração no meio do louvor, e alguns irmãos até começaram, alguns assim, né, uns 2 ou 3, até meio olhar torto assim, por causa do horário. E às vezes eu até pensei, será que deveria ter deixado tudo? Só que depois eu fiquei sabendo que uma jovem que estava aqui no nosso meio foi tocada muito forte por Deus, começou a chorar, oraram por ela, eu nem vi o que aconteceu. E depois a minha esposa que comentou comigo, e hoje eu conversando com a mãe da jovem, falei, o que aconteceu lá? Realmente, ela falou, foi na hora que a última música estava tocando, que estava passando aquela ministração, foi a hora que ela foi tocada. Então às vezes a gente está aqui, a gente fica indagando, questionando, até uma outra situação, que uma outra pessoa foi tocada, chorou durante o culto, durante os louvores, enquanto a Joyce estava ali escolhendo os louvores, até ela queria colocar um louvor, eu falei, mas esse louvor com esse playback não está tão legal, não é uma coisa muito agradável. E eu fiquei sabendo que essa pessoa foi tocada, começou a chorar justamente no louvor que eu não queria ter colocado aqui. Então, meu irmão, às vezes nós estamos aqui e não estamos entendendo nada, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Então, meu irmão, se atente, não perca nada, não se distraia, porque Deus está aqui, está querendo falar e tocar na sua vida. Amém? Então, voltando aqui ao nosso texto, a mensagem de hoje, como eu disse domingo, eu tenho feito a minha leitura anual e tenho lido bastante, o Antigo Testamento, e esse texto é um texto também que está grifado ali. Então eu estou vendo alguns textos e eu grifo, e eu grifei esse texto e comecei a meditar nesse texto. Talvez seja um dos textos mais tristes da Bíblia. Dizer que depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Como isso pode acontecer? Isso me chama a atenção, que coisa triste de ler, Não sei se você sente a mesma tristeza de ler algo desse tipo. Como que surge uma geração que não conhece o Senhor? O que aconteceu aqui? Como isso pôde acontecer? Aonde foi que eles erraram para chegar numa situação dessa? Porque eu não consigo imaginar isso acontecendo hoje. Pensar que daqui 10, 20, 50, 80 anos, no Brasil não vai existir mais igreja evangélica. Você consegue pensar nisso? É impossível,
falar que daqui 50 anos não vai ter nenhuma igreja evangélica. Vai existir uma geração que não conhece o Senhor. O que aconteceu? Como que pode acontecer isso? E talvez o maior risco da nossa fé não seja a perseguição. Porque sabemos que lugares onde a igreja do Senhor Jesus é perseguida, é onde realmente o povo tem mais fé. Momentos de perseguição não nos atrapalha, pelo contrário, nos fortalece. Foi nos momentos de maior perseguição que a igreja esteve mais de pé, que a igreja esteve mais avivada, que a igreja esteve mais firme. Então, o nosso maior risco da nossa fé não é a perseguição, mas sim o esquecimento. Esse sim é um perigo iminente, o esquecimento. Porque não basta só viver a fé, não basta só falar eu tenho fé, eu preciso transmitir a minha fé, passar a minha fé. Não basta só. Nós não estamos aqui construindo uma fé só para o presente, mas nós estamos querendo construir um legado para o futuro. Um legado para o futuro. E às vezes a gente pensa que, e talvez seja o nosso maior problema dessa geração de hoje, que é o pensar só no agora e só em nós. Nós até falamos, eu penso no futuro, mas no seu futuro. Ninguém pensa no futuro depois da sua existência. Fala a verdade. A gente pensa no futuro, mas no meu futuro. Eu incluído no futuro. O que tiver de futuro que eu não estou incluído, não passa pela minha cabeça. Talvez seja esse dos erros. Então eu separei aqui 3 passos que devemos tomar para que não vivamos essa triste realidade que acabamos de ler, de ter uma geração que não conhece o Senhor. E a primeira coisa que nós temos que nos atentar é conhecer bem a nossa fé. Abra comigo lá em Josué 1:8. Diz assim: relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro, medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Uma coisa é fato, não tem como ensinar se a gente não tiver conhecimento. Tem como eu ensinar o que não se conhece? Tem como? Né, Júlia? Júlia entrou numa enrascada essa semana. Ele é professor e foi professor de filosofia e foi pego de surpresa tendo que dar aula de geografia. Tenho certeza que não foi uma das melhores aulas que ele já deu, porque não é a área de conhecimento, de atuação. Então não tem como eu transmitir ou querer ensinar aquilo que eu não conheço. E se o primeiro passo é conhecer bem a nossa fé, nós devemos começar a nos indagar o quanto conhecemos da palavra de Deus. O quanto você conhece da palavra de Deus. Aliás, o tanto que você tem de conhecimento da palavra é suficiente para você ensinar de tal forma que a fé cristã não seja esquecida. O tanto que você conhece da palavra de Deus é suficiente para transmitir a outras pessoas, para que a fé cristã não seja esquecida. Se hoje falar está proibido recolher todas as Bíblias, não vamos ter mais acesso à Bíblia. Agora só tem nós, que já aprendemos alguma coisinha aqui. A partir de agora, o que vai ser dessa próxima geração? Será que o meu conhecimento é suficiente para que a fé continue? Será que conhecemos de tal forma para que a nossa fé não seja realmente aniquilada, não caia no esquecimento?
Abra comigo lá em Colossenses 2, 6 e 7. E agora, assim como aceitaram Cristo, Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes, sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Ele está falando para a gente aprofundar, viver e refletir a verdade. Aprofunde, vivam e reflitam a verdade. E a profundidade desse texto para mim foi impressionante, me impactou. Porque talvez nós temos a ideia errada de que cristianismo é apenas dizer um sim para Cristo e nada mais. Temos essa ideia que foi propagada durante anos, né? Que talvez o momento mais importante do culto era no apelo, que as pessoas vinham para frente e diziam sim para Cristo. Mas nós sabemos que isso não é o tudo. Talvez isso às vezes até de forma, é uma coisa meio equivocada até. Porque tem igrejas que fazem apelo, é cheio de gente, mas da mesma forma que entra essas pessoas, elas saem. Porque elas só disseram sim. Elas só foram muitas vezes no embalo e falaram sim, eu aceito a Cristo. Eu aceito. Mas será que cristianismo é só dizer um sim? E esse texto ele vai nos mostrar que não é bem assim. O apóstolo Paulo, de uma forma bem brilhante, ele diz assim, põe lá para nós, assim como aceitaram a Cristo, assim como vocês foram para frente e falaram, sim, eu aceito. O que ele diz na sequência? Continuem, está no telão, continue o quê? A segui-lo. Opa, não é só dizer sim. Dizer sim, qualquer um pode dizer, agora segui-lo. E o que envolve seguir a Cristo? O que envolve seguir a Cristo? Imagina que você está numa floresta. Você está no meio de uma floresta. Ali sem saber para onde ir. De repente você se depara com um guia turístico. E ele fala para você, eu conheço essa floresta aqui inteira. Você confia em mim? Você aceita me seguir? Você vai falar, sim, eu aceito. Mas você não sai do lugar. Eu aceito, mas eu vou ficar aqui parado. Vai mudar o quê? Você vai sair daquele lugar? Não, você vai continuar perdido. Aceitar eu aceito, e tudo que você falar para mim fazer, eu vou fazer. Eu não vou sair de perto de você, porque eu quero sair desse meio dessa floresta aqui. Então, seguir a Cristo é isso. Eu disse sim, confio no Senhor, mas eu vou fazer tudo o que o Senhor pedir para eu fazer. Eu vou andar de acordo com o que o Senhor quer. Eu vou fazer as coisas certas, porque eu preciso de uma mudança, eu preciso ser impactado por isso. Porque se não for para seguir Ele e fazer tudo de acordo com os passos dEle, você vai continuar perdido, meu irmão. E aí depois, Paulo ele diz, não tira o texto não, depois Paulo diz, aprofundem nele suas raízes. Paulo ele usa a imagem de uma árvore bem enraizada, e isso pelo menos tem 3 implicações. A primeira, eu preciso ter estabilidade espiritual. A raiz serve para 3 coisas: estabilidade, nutrição e a conexão vital. Então eu preciso ter estabilidade, raízes profundas, que vão manter a árvore firme durante ventos e tempestades. Já viram uma árvore grande? Conforme a árvore for maior, maior é a sua raiz, sim ou não? Porque tem que ter sustentação. Porque se vier um vento forte, não derruba facilmente uma árvore. Hoje eu estive lá no condomínio Riviera, e eu desci ali até a praia, e tem uma árvore lá que foi praticamente arrancada, você viu isso aí?
Durante esses ventos que teve semanas passadas aí, a árvore praticamente foi arrancada, mas ela não caiu, né? Tá uma pontinha. Porque a raiz ali é profunda demais. Então teve que vir uma tempestade muito grande para quase derrubar, mas não derrubou por completo. Agora, uma árvore sem raiz, o primeiro ventinho que der, é até impressionante pensar como que uma árvore desse tamanho não cai, né? Um negócio tão grande, como que se mantém de pé? É porque a raiz é profunda. Então, da mesma forma que a árvore precisa ter raiz profunda para não cair, eu e você precisamos ter uma raiz muito profunda em Deus. Nós precisamos nos aprofundar nele por meio da palavra, da oração, da comunhão, da obediência, para a gente não ser facilmente abalado por heresias, por crises, por tentações. Crente sem raiz é em uma presa fácil, é enganado facilmente, cai aí em tantas coisas, tantos enganos, tantos erros. E a segunda coisa que é importante para a gente entender o que é aprofundar em Cristo é a nutrição. Raízes, elas buscam o quê? Para que serve a raiz? Para buscar alimento no solo. Você sabia que era dessa forma que a árvore se alimenta? A raiz, ela começa a aprofundar, porque ela está buscando alimento no solo. Então, para a gente se aprofundar em Cristo, você precisa extrair da sua vida espiritual sabedoria e direção diretamente de Cristo. Conforme você se aprofunda em Cristo, mais forte você fica, mais saudável você vai estar sendo, mais nutrição você está recebendo. Se aprofundem nele suas raízes, busquem a nutrição diretamente de Cristo, porque isso é fundamental para a sua sobrevivência. 3, que significa aprofundar raízes? É a conexão vital. As raízes muitas vezes são invisíveis, ninguém vê uma raiz, mas elas são essenciais. Você quer matar uma árvore, o que você tem que fazer? Arrancar pela raiz. Porque se você corta uma árvore, daqui a pouco ela cresce de novo, porque a raiz está lá. Então, se você não tiver a raiz certa, se você está aprofundando as suas raízes, mas não em Cristo, você já está morto. Você pode ser até uma árvore, mas uma árvore morta, uma árvore que não vai dar fruto. E assim a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus tem que ser íntimo, pessoal, e porque isso vai nos sustentar em tudo que devemos passar. Porque sem raiz, meu irmão, não há fruto. Sem palavra, meu irmão, não há legado. Sem palavra de Deus, não tem como a gente falar, estamos construindo um legado, se não tiver palavra. Segundo passo, para não deixarmos que a nossa fé seja apagada na próxima geração, nós temos que investir em ensinar, discipular e transmitir. Abra comigo lá Mateus 28, 19 e 20. Texto mais, talvez um dos textos mais conhecidos. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quem disse isso? Quem? Eu falei que nós devemos seguir o nosso guia. Estamos no meio de uma floresta perdido e queremos achar solução, saída. Para isso precisamos ouvir a voz do guia. Se Jesus é nosso guia e ele disse para a gente fazer isso, então eu entendo que discipulado não é opcional. Discipulado é mandamento. Não é opcional, é um mandamento.
Jesus disse: vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele não para por aí. Ele fala: ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É mandamento, meu irmão. Se você está preocupado, talvez até hoje você não esteve ainda, mas comece a se preocupar com o que vai ser da próxima geração. Comece. Porque nós temos realmente que pensar no legado. O que vai ser de Sales quando nós todos aqui morrermos? O que vai ser? O que vai ser do Evangelho? Para isso, nós temos que começar a encarar o discipulado como um mandamento. Entender que isso é realmente fundamental e urgente. Aí lá em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Agora, olhe o que diz essa próxima frase. Ensine-as com o quê? Persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ensine com persistência seus filhos. Converse enquanto você estiver sentado em casa, quando levantar, quando deitar, quando estiver andando pelo caminho. Quer dizer, em todos os momentos. Ensinar, meu irmão, é amar a próxima geração com intenção. Isso é ensinar. É pensar na próxima geração. É pensar. Ensinar com persistência os seus filhos. Por quê? Os seus filhos terão filhos. Os filhos dos teus filhos vão ter filhos. E é assim que a gente chega naquele triste versículo que disse: chegou uma geração que não conhecia o Senhor. Porque alguém errou no meio do caminho. Alguém não insistiu, não ensinou com persistência. Alguém não falou de Cristo quando estava sentado. Alguém não falou de Cristo quando estava andando pelo caminho. Alguém não falou de Deus quando estava levantando e quando estava deitando. Alguém errou aí. Porque o ensino, meu irmão, começa em casa. Continua na igreja e alcança o mundo. Começa dentro de casa. Aí vai para a igreja e se espalha pelo mundo. Provérbio 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensine, instrua a criança, ensine no caminho que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, foi bom isso daí, e mesmo com o passar dos anos, ela não vai se desviar, ela não vai se esquecer. Por quê? Você ensinou lá atrás, e isso vai gerando algo para o futuro. 2 Timóteo 2:2, você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora ensine as pessoas de confiança, que possam transmiti-la a outros. Põe outra versão aí, Samuel. E o que você ouviu de mim, as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. A importância de transmitir, de não pensar só em você.
Porque às vezes nós temos a nossa função como pais de ensinar aos nossos filhos, mas não só isso. Pensar em pessoas fiéis. Você está olhando, você está aqui no meio da comunidade, no meio da igreja. Você está vendo, você conhece as pessoas, você anda com as pessoas. E você vai vendo, tem pessoas que têm mais interesse, tem pessoas que pegam mais com facilidade. Ver no futuro, já começa a preparar já a sua posterioridade. Já comece a passar o posterioridade, tá melhor assim para você? Comece já a pensar aonde, para quem que você vai passar o bastão. Eu não sou eterno, o pastor Samuel não é eterno. Nós temos que pensar quem que vai ser os pastores, os futuros pastores. Quem que vai estar aqui no meu lugar pregando? Confie a homens fiéis que sejam capazes de ensiná-las a outros, que tenham a função realmente do ensino, o fundamental de ensinar. Ensinar, meus irmãos. Fé que não se ensina, morre com a geração que viveu. Fé que não se ensina, morre com a geração que a viveu. Terceiro passo. Envolver todos, ter uma ideia de uma igreja que realmente pensa no seu legado. Deuteronômio 6, 20. Na NVT, diz assim: no futuro, seus filhos lhes perguntarão: o que significam estes preceitos, decretos e estatutos que o Senhor nosso Deus lhes deu? No futuro, seus filhos vão te perguntar: o que significam estes preceitos, decretos e estatutos que o Senhor nosso Deus lhes deu? Aí o versículo 22 diz assim, 22, pode pular. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante dos nossos olhos, e enviou castigos terríveis sobre o Egito, o faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar esta terra que ele havia prometido sob juramento aos nossos antepassados. E o Senhor ordenou que cumpramos todos estes decretos e temamos o Senhor nosso Deus, para que Ele sempre nos abençoe e preserve nossa vida, como tem feito até hoje. Pois a nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente aos mandamentos que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Aqui, pensando no envolver todos, existe uma coisa que é do ser humano, que é o interesse por despertar a dúvida. Quem desperta a dúvida abre a porta para o interesse. Quem desperta a dúvida começa a abrir uma porta para o interesse. Você começa a interessar. E vai gerando uma outra coisa. Quem desperta o interesse prepara o terreno para o aprendizado. Porque é o que está acontecendo aqui, ó. No futuro, os seus filhos vão te perguntar: o que significa esses preceitos, decretos, estatutos? O que significa isso? O que significa a nossa fé, pai? O que é isso? E um cristão que realmente está enraizado, que tem história, começa a contar: peraí, o Senhor operou sinais, maravilhas. O Senhor também nos castigou, Ele nos tirou do Egito. O Senhor ordenou que a gente cumpra todos os decretos, que a gente tema Ele. Para quê? Para que Ele nos abençoe, lá no versículo 24 diz, para que Ele nos abençoe sempre e preserve a nossa vida como tem feito até hoje. Pois a nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente aos mandamentos que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Aí eu te pergunto, quando as pessoas olharem para você, para as suas práticas, isso tem que ser motivo do quê? Quando elas olham para você. Quais as dúvidas que têm sido geradas quando os seus filhos, os seus netos, os seus amigos olham para você? Quando eles andam com você, o que isso tem despertado nele?
Porque as pessoas têm que olhar para nós, para as nossas práticas, e isso tem que ser motivo para despertar interesse em conhecer o motivo da nossa fé. Elas têm que olhar para você e falar: peraí, você está tomando medidas diferentes do que eu estou acostumado a ver. Eu estou acostumado a ver reações naturais. Quando alguém te prejudica, quando alguém faz algo errado, geralmente tem um revide, né? Esse é o natural, mas com você é diferente. Por que você não tem as mesmas atitudes dos demais lá fora? Por que você não faz as mesmas coisas que eu vejo o pai do meu amigo fazendo? Por quê? O que tem de diferente na sua vida? Então, essa é a pergunta. O que as nossas práticas têm despertado nas pessoas que andam conosco? Que sentimentos, que coisas que nós estamos transmitindo que tem gerado nessas pessoas? Porque uma coisa é fato, meu irmão, a nossa fé foi feita para ser vivida em comunidade. Nós não fomos gerados em Cristo para viver isolado, para viver como um monge budista, que tem que se excluir, que tem que ficar lá, recluso num lugar, para ser considerado santo, sábio. Não, pelo contrário, nós temos que estar no meio da comunidade. Nós precisamos envolver, como igreja, pais, filhos. Nós precisamos envolver, conectar tudo. Envolver líderes, amigos. Precisamos. Porque é fundamental, meu irmão, para que a nossa fé não seja realmente aniquilada, nós precisamos envolver todos. Porque nós precisamos sim conhecer a nossa fé, discipular, ensinar, mas nós precisamos envolver. Porque quando nós estamos envolvidos, sim ou não, quando estamos envolvidos com a obra de Deus, fala a verdade se isso não dá um up a mais. Sim ou não? Uma coisa é você estar vindo só no culto de domingo, senta aí e não faz nada. Mas quando você entra de cabeça, você está envolvido, você se envolve lá no ministério infantil, você se envolve nos trabalhos da igreja, isso fortalece a sua fé. E você tem vontade que todos experimentem a mesma coisa. Então precisamos envolver, precisamos ter mais cultos com participação do ministério infantil. Precisamos pensar em pequenos grupos familiares. Precisamos pensar nessa geração de jovens que está surgindo aí, ensinando as crianças, transmitindo o que eles têm aprendido para as crianças, para a próxima geração depois deles. Precisamos pensar em projetos de leitura bíblica em família. Sim ou não, Júlia? Meu irmão, a fé, ela vai só acontecer, a multiplicação, quando todos estiverem envolvidos nisso. A nossa fé só vai se multiplicar quando todos participarem. Porque se não tiver participação, realmente nós vamos chegar àquela triste realidade. E para a gente terminar essa mensagem, eu quero dizer que realmente o nosso chamado, o seu chamado, é eterno, meu irmão. O meu chamado, o seu chamado é eterno. Se não conhecermos, se não ensinarmos, se não incluirmos, nos tornaremos, põe de novo, Juízes 2:10. Se não conhecermos a Bíblia, a palavra de Deus, se não gastar o nosso tempo ensinando, se não pensar em incluir todos nos trabalhos, nas coisas da igreja, nos tornaremos como essa geração que não conhecia o Senhor. Vai surgir uma geração depois de nós, porque nós falhamos em não conhecer a Deus, em não ensinar, em não incluir.
talvez, a segunda Bíblia que vamos escrever, porque nós somos cartas vivas de Deus, sim ou não? Você está escrevendo, meu irmão. Porque o que é a Bíblia? O que é a Bíblia aqui, a palavra de Deus? O que é isso? Cartas de coisas que aconteceram, sim ou não? De realidade que foram vividas. E eu e você não faz parte disso? Sim ou não? Pode ser que nós vamos ser uma Bíblia, parte 2 disso daí, ó. Surgir uma geração que não conhecia o Senhor. Deus me livre que isso aconteça. Que Deus tenha misericórdia de nós. Uma geração esquecida, uma geração sem Deus, uma geração sem memória e sem esperança. Mas estamos aqui para isso, meu irmão. Para quebrar essa maldição. Para não deixar com que isso aconteça. Para que nós possamos realmente pensar no nosso futuro, no futuro que vai vir. Na próxima geração. Que o meu desejo é que seja muito mais temente a Deus do que essa. Que seja muito mais enraizada em Deus, fortalecida em Deus do que essa geração. Mas, para a gente terminar, eu quero deixar você ir embora com uma dúvida, com um questionamento. O que você vai começar a fazer essa semana para garantir que a fé, a sua fé, não morra com você? Para que você não leve a sua fé até o túmulo. Que ela não seja limitada até o seu túmulo. Porque muitas coisas nós vamos levar até o túmulo, depois acaba, né? Sim ou não? A sua riqueza vai acabar no túmulo. O seu casamento vai acabar no túmulo. A sua casa acaba no túmulo. Tudo acaba no túmulo. Mas tem uma coisa que pode permanecer. É a sua fé. A sua fé vai além do túmulo. A sua fé tem que ir além do túmulo. A gente tem que imaginar, né? Eu sei que é triste pensar num velório, ver, né, aquele ente seu querido indo embora. Mas se tem uma coisa linda é ir num velório, num sepultamento de alguém que foi realmente um exemplo de fé. É gostoso, meu irmão, não é triste. Não é triste. Você ir no sepultamento de alguém que foi exemplo na fé. Porque nos dá a oportunidade de pensar e reavaliar as nossas vidas e falar: eu quero ser essa pessoa. Eu quero dar continuidade. Eu quero que Deus me use da forma que usou ela também. É isso o nosso desejo, meu irmão. É para isso que nós temos que realmente viver. Viver para realmente nos aprofundar, conhecer, mas principalmente transmitir, passar isso. Porque isso é o cristianismo. O cristianismo não é você viver e ser abençoado por Deus, só você. Ai, como Deus é bom, nossa, tanta coisa que Ele fez na minha vida, nossa, Deus é maravilhoso. Ah, é? Só para você? Então eu não quero esse Deus, não. Eu quero Deus que realmente me abençoa, que te abençoa, que vai abençoando, que te dá, sabe, tantos recursos para que você repartilhe e compartilhe com pessoas, que pessoas sejam alcançadas, que pessoas sejam realmente, sabe, impactadas, que pessoas gostem quando você chega no ambiente, que quando você entra no ambiente, o ambiente parece que chegou uma luz, parece que realmente Deus chegou naquele lugar, porque Deus chega. Porque Deus hoje Ele está em quem? Ele está em mim, Ele está em você. Ele não está aqui, eu já falei isso, falei domingo, falo de novo. Quando a gente vai embora, Deus vai embora deste lugar. Sabe quando Deus volta? Quando eu e você voltamos aqui. E aí sabe, quando saímos daqui, Deus Ele entra onde? Lá na sua casa. Deus amanhã vai estar onde? Lá no seu serviço. Deus vai estar onde amanhã? Lá na sua escola. É lá que Deus vai estar. É com você. Você realmente tem a presença de Deus, e isso transforma o mundo. Isso é realmente o que transforma as nossas vidas. Fique de pé.